alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, porque os irmãos ali terão a sequência do nosso raciocínio. Nós não repetimos aqui o texto da revista, não é a nossa proposta é trazer subsídios complementares. Existem outros textos de apoio, porque o portal Escola Dominical publica 5 ou 6 textos toda semana da faixa etária dos adultos, do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, em que a proposta é estar baseada no texto da revista. Além destes textos de apoio, nós também publicamos textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista dos adultos. E os irmãos terão, então, a oportunidade de ter um momento devocional e ainda obter maiores informações a respeito da lição. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a perguntas feitas nos comentários nas redes sociais. Se alguém responder, não estamos comprometidos com esta resposta. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião ainda é realizada no Templo Antigo, que hoje é a sede da Faculdade Evangélica de São Paulo, FAESP, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprender, estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar aos céus. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, que é o pastor presidente do campo de Tirirical, em São Luís, capital do estado do Maranhão. E nós estamos no segundo bloco do trimestre, falando sobre o caminho da santidade. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Confessando e Abandonando os Pecados. Aqui, já pelo título da lição, nós vemos que existe uma diferença entre confessar e abandonar. E isto nos faz lembrar, naturalmente, de um versículo da palavra de Deus, que se encontra em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então aqui nós vemos que são necessárias duas coisas para que eu obtenha a misericórdia de Deus. Eu preciso confessar e preciso deixar as transgressões. Então, aqui é já o título da nossa lição é
confessando e abandonando os pecados. Quando nós falamos em confessar e abandonar os pecados, nós temos que, em primeiro lugar, nos lembrar da salvação. A salvação é um desejo de Deus. Nós encontramos escrito lá na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então aqui, Paulo claramente fala a seu filho na fé, Timóteo, que a salvação provém de um desejo de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A salvação, ela tem origem em Deus. É deste desejo divino que surge a salvação. Se não houvesse esta vontade de Deus para salvar o homem, nós não poderíamos ser salvos. Isto deve ficar bem presente na nossa mente. A salvação, ela só se dá porque Deus quer nos salvar. É o que Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, um dos versículos que motivou a reforma protestante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela é dom de Deus. Deus quis dar este presente para o homem. Deus quis salvar o homem. É por isso que a salvação, ela tem origem em Deus. Não podemos nos esquecer disso. O homem não consegue se salvar a si mesmo. O homem não pode alcançar a vida eterna pelos seus méritos, pela sua posição, pela sua capacidade. Não. Os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus quis salvar o homem. Observemos que Deus não quis salvar o diabo e os seus anjos. Assim que o diabo pecou e os seus anjos pecaram, eles foram expulsos da glória de Deus e não tem mais jeito. Aliás, foi uma surpresa para o diabo quando, ao cair o primeiro casal, ele certamente entendia que o ser humano estava irremediavelmente perdido, como ele, mas o Senhor se dirige a ele e diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. A semente da mulher ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo ficou então sabendo que Deus queria salvar o homem. Então, o processo da salvação começa nesta deliberação divina de salvar o homem. E, a partir do momento que Deus quer salvar o homem, Deus então chama o homem à salvação. Foi o que ele fez lá no Jardim do Éden. Deus comunicou, Deus revelou, Deus chamou
o homem à salvação. A chamada é para a humanidade, é para todos. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus, como nós lemos aqui em 1 Timóteo, né, e eu li lá de 2, de 3 a 6, a Bíblia diz que Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. A chamada é para todos. Todos os homens são convidados à salvação. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, nós lemos no versículo 20: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Nós sabemos aqui que a sabedoria, ela é uma figura da pessoa de Cristo. E ela, sabedoria, clama de fora, ou seja, Jesus que está fora do mundo, porque não tem pecado, embora estivesse no mundo, tenha vindo ao mundo, ele veio para quê? Para clamar a toda a humanidade que se converta, que se arrependa. Essa é a pregação do Evangelho. Jesus pregou o Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E isto que ele fez, ele mandou que a igreja continuasse a fazer. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. E foi exatamente isto que a igreja fez a partir do dia da sua inauguração. No dia de Pentecostes, isto já foi cumprido, isto já foi feito. Atos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a igreja prossegue esta chamada divina para a salvação. Deus clama, Deus chama todos os homens à salvação. Lá em Provérbios, no capítulo 1, não há distinção. Ele chama todos os pecadores. Jesus também não fez distinção. Pregou a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Pedro aqui prega também a toda a multidão de judeus e prosélitos do judaísmo. E esse evangelho era também para ser pregado aos gentios. Como demorou a igreja a perceber, a igreja em Jerusalém a perceber, mas o apóstolo Pedro
e aqueles que estavam com ele na casa de Cornélio puderam perceber que a mensagem do evangelho também era para os gentios. Atos capítulo 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. É para toda a humanidade. Todos são chamados para a salvação. A eleição de que a Bíblia fala é a escolha. Deus escolheu os homens para ser salvos. Deus não escolheu alguns para ser salvos e outros para se perderem. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus escolheu a humanidade para ser salva. Não escolheu o diabo e os seus anjos, mas escolheu a humanidade para ser salva. E porque Deus escolheu a humanidade para ser salva, Jesus se deu para a redenção, para pagar o preço dos pecados de todo o mundo. É o que nos diz o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, nós vemos que Deus quer que todos os homens se salvem. Deus chama os homens à salvação. Deus escolheu os homens para ser salvos. Agora, a salvação depende do arrependimento. Nós acabamos de ler aqui em Atos, capítulo 11, versículo 18, que Deus deu aos gentios o arrependimento para a vida. Jesus pregou: arrependei-vos. Lá em Provérbios, a sabedoria diz: convertei-vos. Pedro, no dia de Pentecostes, diz: arrependei-vos. É necessário o arrependimento. Mas como é possível nós nos arrependermos se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, se nós estamos separados de Deus, se nós temos uma natureza pecaminosa? Como é possível isto? E aí nós vemos que Deus, além de chamar o pecador ao arrependimento, porque esta chamada é a proclamação do Evangelho. É preciso pregar o arrependimento dos pecados. Esta é a ordem de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 47. E em seu nome, quer dizer, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então é preciso pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Deus pregou no Éden, Jesus pregou no seu ministério público, e agora cabe à igreja pregar o evangelho. É necessário que nós preguemos o evangelho. Então a mensagem deve ser proclamada. Eu tenho que pregar que as pessoas devem se arrepender. Agora, como é que a pessoa se arrepende? A pessoa se arrepende se ela é convencida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi mandado para a terra
neste tempo da igreja para convencer o homem do pecado. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, eis que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, como Deus quer salvar o homem, e ele sabe que o homem não consegue por si só ser salvo, primeiro, ele revela o seu intento salvador mediante a pregação do evangelho. Segundo, ele manda o Espírito Santo para que o Espírito Santo convença o homem do pecado. Do pecado, porque não creem em mim. Quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, ele passa a crer em Jesus. É aqui que nós temos a chamada fé salvadora, a fé salvífica. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, ela já existe no espírito humano. O homem, ele é corpo, alma e espírito. E o espírito é a parte do homem que faz a ligação com Deus. E este espírito, ele tem duas faculdades: a fé e a consciência. A consciência é aquela voz divina que diz a ele o que é certo e o que é errado, segundo os ditames divinos. E a fé é esta crença em Deus. Esta fé e esta consciência, elas estão no pecado inativas. Para usar uma linguagem tecnológica dos nossos dias, ela está offline. Quando o homem peca, ele se separa de Deus, porque o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quando eu peco, e eu peco inevitavelmente, porque eu tenho a natureza pecaminosa, eu sou destituído da glória de Deus, eu sou separado de Deus. E, portanto, o meu espírito não mais atua, porque o papel do espírito é fazer a ligação com Deus. Mas o pecado cortou esta ligação. Cortada esta ligação, nem a consciência consegue operar, embora ela nos acuse dos nossos pecados, nós não temos condição de deixar de pecar, e a fé também não nos dá condição de crer em Deus, a menos que eu seja convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado. Por quê? Porque quando nós pregamos o arrependimento, quando a igreja prega o arrependimento, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu creio porque eu ouvi a palavra. A palavra me traz a palavra que Jesus disse na parábola do semeador, que é a semente. Lá em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Quando Jesus explica a parábola do semeador,
ele diz assim, versículo 18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Esse receber a palavra é ser convencido do pecado. Porque a pregação é arrependei-vos, convertei-vos. E a pessoa, então, se reconhece pecador. Acredita na mensagem que diz que, o que diz a mensagem do Evangelho? Que você é um pecador e você precisa se arrepender dos seus pecados. Esse é o convencimento do pecado, que é operado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence e nós recebemos esta semente, aninhamos esta semente. Esta semente é acolhida e recebida. E toda semente, quando ela é colocada no solo e ela é recebida, ela morre e germina. É o que Jesus disse lá em João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A palavra de Deus ela é acolhida. A fé que nós já temos em nosso espírito é ativada pelo Espírito Santo por meio da palavra que é pregada. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A fé que estava inativa é ativada pela fé salvífica, que vem pela palavra. O Espírito Santo nos convence do pecado. E eu creio na mensagem do Evangelho. Creio que eu sou um pecador e que eu preciso da salvação. No momento em que eu creio, eu me reconheço pecador. E o apóstolo Paulo, lá na epístola aos Romanos, no capítulo 4, capítulo 10, no versículo 8, ele diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando eu sou convencido do pecado, eu creio no coração e confesso com a boca. Eu confesso que sou um pecador. Eu reconheço. Eu creio que eu sou um pecador. E aí eu abro meu coração para o Evangelho, para a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Lídia, lá em Filipos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16.
versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Lídia, ela foi convencida pelo Espírito Santo com a pregação de Paulo. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração. Ela foi convencida. E esse convencimento é o acolhimento, o recebimento com alegria da palavra. E quando a gente recebe a palavra com alegria, a semente germina. Nós nascemos de novo. Mas quem é convencido do pecado, crê no coração e confessa com a boca. A confissão é o ponto de partida para o arrependimento, para o novo nascimento. Para eu nascer de novo, eu preciso ver o reino de Deus, disse Jesus para Nicodemos. E eu só vejo o reino de Deus se eu recebo a palavra do reino, como Jesus disse aqui na parábola do semeador. Voltando lá à alegoria de John Bunyan, cristão começou a ver que estava na cidade da destruição a partir do momento que o evangelista lhe pregou o evangelho. E ele começou, pelas escrituras, a perceber que ele estava perdido, que ele precisava sair da cidade da destruição. Ele se confessa um pecador. A confissão, ela vem da crença. Eu creio no coração, eu acredito, eu recebo a palavra que eu ouvi. E aí, então, eu me reconheço pecador. A confissão é primordial e indispensável. Existe um sermão de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores britânicos do século XIX, que nós até usamos como parte da base do nosso texto de apoio, e nós recomendamos que os irmãos leiam esse sermão, está aí na internet em português, Confissão de Pecados em 7 textos, ou em 7 textos bíblicos, ou 7 passagens bíblicas. E ele analisa 7 confissões. Nós vamos falar aqui, daqui a pouco, brevemente sobre isto. Mas a confissão, ela diz Spurgeon nesse sermão, que não há como obter-se a salvação sem a confissão. A confissão, ela é necessária, indispensável, embora não seja suficiente. Entendamos isso. A confissão é indispensável, mas ela não é suficiente para a salvação. O apóstolo João fala em 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão é absolutamente necessária, mas ela não é suficiente. Quando nós confessamos, o Senhor nos perdoa. Mas para o Senhor nos perdoar, nós precisamos
deixar os pecados, realmente nos arrependermos. A confissão é um elemento, mas não é o único elemento do arrependimento. Observe que Jesus pregou: arrependei-vos. Observe que a sabedoria, lá em Provérbios, ela diz: até quando, honestos, amareis a necessidade, quer dizer, a maldade, o pecado, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Provérbios 1:22. Além de confessar, eu preciso aborrecer o pecado, eu preciso querer e desejar o conhecimento, eu preciso aborrecer o escárnio. Então não basta a confissão, ela é necessária, mas não é suficiente. O que é confessar? A palavra confessar, ela significa dizer a mesma coisa. O que é dizer a mesma coisa? Dizer o que Deus está dizendo. Deus diz que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender. Deus diz que nós merecemos a perdição. Deus diz que o salário do pecado é a morte. E eu tenho que dizer a mesma coisa que Deus. Eu tenho que dizer: eu sou pecador. Eu não mereço a salvação. Eu estou destinado à morte. Foi o que Cristão fez lá no livro Peregrino. Ele admitiu que ele estava perdido. Ele admitiu que ele era pecador. Ele admitiu que estava na cidade da destruição. E ele agora precisava ir para a cidade celestial. Confessar é dizer a mesma coisa que o Evangelho. Confessar é acreditar naquilo que é pregado, na palavra da verdade, e reconhecer que se é um pecador e que se precisa da salvação. É por isso que o diabo procura imediatamente, como a parábola do semeador nos mostra, retirar da mente das pessoas a mensagem do Evangelho. Quantas pessoas nós não encontramos que dizem assim: não, mas eu não matei ninguém, eu nunca estuprei ninguém, nunca roubei ninguém, eu sou uma pessoa boa. Deus não vai me mandar para o inferno. Deus não vai me dar uma eternidade ruim de tormento. Porque Deus é bom e Ele sabe que eu também sou bom. Era esse o pensamento do mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade, ele se achava bom. Ele se achava bom. Mateus capítulo 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me.
E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Este mancebo de qualidade, este jovem rico, ele, além de ser apegado às riquezas humanas, às coisas terrenas, ele tinha a ideia de que era bom e que, fazendo bem, ele alcançaria a vida eterna. Ele não se reconhecia um pecador. Ele não dizia a mesma coisa que o Evangelho, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que diz que todos precisam crer em Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, para poder chegar ao céu. Então, confessar é dizer a mesma coisa que o Evangelho. E o inimigo procura pôr na cabeça das pessoas de que elas são boas. Mas Jesus foi bem claro para aquele jovem rico. Só Deus é bom. Nós somos maus. Nós somos maus por natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa. Jesus disse: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Mas nós somos maus. Confessar os pecados é admitir que nós somos maus. Confessar é reconhecer que nós somos maus, que nós somos pecadores. Davi, quando confessou o seu pecado, no Salmo 51, ele admitiu que era um pecador, que tinha natureza pecaminosa. Salmo de número 51. Ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi, ele admite a sua natureza pecaminosa. Davi, ele admite a prática dos seus pecados. Davi, ele crê que Deus pode perdoá-lo. Ele confessa. Ele confessa. Confissão é dizer a mesma coisa que o Evangelho. É reconhecer-se pecador. É reconhecer os seus erros. Não justificá-los, mas reconhecer. Dizer que está errado. E pedir a Deus o perdão. A confissão, ela é feita com a boca, mas primeiro é crida no coração, porque houve o recebimento da palavra. Com o coração se crê, como disse Paulo, e nós já lemos aqui, com a boca se confessa. A confissão eficaz, ela é decorrente da fé. A confissão eficaz, ela é decorrente do acolhimento da palavra. Se eu digo que errei, mas não acolhi a palavra, não reconheci o meu erro, não estou disposto a mudar, porque quando eu reconheço o meu erro, quando eu confesso o meu pecado, é porque eu criei, porque eu fui convencido do pecado. E quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nós cremos em Jesus.
e pedimos perdão a Ele. Eu reconheço que sou pecador e que preciso da salvação e que o Salvador é Jesus. É por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça. João capítulo 16, versículo 10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Nós não vemos mais Jesus fisicamente. Então Jesus, ele é testemunhado pelas Escrituras. São elas que de mim testificam. E nós cremos que Jesus é o Salvador e que, portanto, temos de imitá-lo a partir de agora. E que, portanto, temos de seguir os seus passos. Temos de segui-lo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Crer em Jesus é crer no que ele diz, no que ele fez e imitá-lo. Então eu reconheço que sou pecador e peço perdão a Jesus, porque reconheço que ele é o Salvador. E a confissão eficaz, a confissão que trará a salvação, ela tem que ser acompanhada do abandono dos pecados, do arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança de mentalidade. É a palavra grega metanoia. Eu preciso me arrepender. Eu confesso, mas eu abandono o pecado. Eu não quero mais pecar. Eu peço perdão a Deus dos meus pecados para não mais pecar. Como diz um hino da nossa harpa cristã, nós resgatados fomos para nunca mais pecar. Eu vou abandonar a prática do pecado. Eu vou deixar de viver pecando. Eu reconheço que sou um pecador. Peço, como Davi, o perdão. Mas eu preciso, a partir de agora, amar a verdade e conhecer a sabedoria. É o que Davi fala no Salmo 51. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E no versículo 10 desse Salmo 51, Davi diz: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. A partir de agora, o meu coração vai ser puro. A partir de agora, o meu espírito vai ser reto. Eu vou andar conforme a justiça. Eu vou seguir as suas pisadas. Eu vou viver como Jesus viveu. Confessar, a confissão é reconhecer o erro, mas eu preciso deixar o pecado, abandonar o pecado. E abandono é um ato voluntário, um ato próprio. Eu abandono o pecado, eu jogo fora o pecado. Jesus tirou os meus pecados e eu abandono o caminho da perdição. Eu agora vou andar no caminho da salvação. E Charles Spurgeon, naquele sermão que eu já disse para os irmãos, ele fala de 7 textos bíblicos em que aparece a expressão eu pequei, que é uma confissão. A expressão eu pequei. Ele pega 7 textos bíblicos em que existe esta expressão e ele analisa cada um destes textos. O primeiro texto ele pega lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 27. Faraó, o faraó que morreu afogado no Mar Vermelho,
Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Mas olha o que diz o versículo 34. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar. Então ele confessou: eu pequei, eu sou ímpio, mas ele continuou pecando. Essa confissão não traz salvação. Esta confissão é inútil, tanto que Faraó teve o seu coração endurecido por Deus, porque ele perseverou em pecar e morreu nas águas do Mar Vermelho. Foi destruído. Por quê? A sua confissão não foi acompanhada de abandono do pecado. A sua confissão não o impediu de continuar pecando. É o que o apóstolo Paulo chama lá em 2 aos Coríntios, capítulo 7, 2 aos Coríntios ou 1 aos Coríntios. Vamos dar uma olhada aqui. É 2 aos Coríntios mesmo, capítulo 7, versículo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que aconteceu aqui com o Faraó foi a tristeza do mundo. Ele viu os trovões, os relâmpagos, era a praga da saraiva, e ele, diante da situação terrível, ele chama Moisés e Arão e diz: olha, eu pequei, eu sou ímpio. Mas depois que a saraiva passou, a chuva passou, os trovões passaram, os relâmpagos passaram, ele continuou a pecar. Então essa confissão não resolve. Uma confissão acompanhada da prática do pecado é ineficaz para a salvação. Diz Paulo, ela opera a morte. O segundo exemplo que nós temos no sermão de Charles Spurgeon, de uma confissão, é a de Balaão, lá em Números, capítulo 22, versículo 34. Números 22 e 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim, Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Balaão, aquele profeta ou adivinho, ele queria ganhar o prêmio da injustiça. É o que nos fala o irmão do Senhor Judas, na Epístola de Judas, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão se deixou levar pelo prêmio da injustiça.
o prêmio da injustiça. Balaão queria receber as riquezas que Balaque ele queria dar para ele amaldiçoar o povo. E saiu correndo para aí. Quando ele percebeu que tinha pecado, porque o anjo, naquele episódio com a jumenta, ele então disse: pequei. Só que ele manteve o desejo do prêmio da injustiça. Ele foi lá, falou o que Deus mandou, de má vontade, mas acabou abençoando o povo, mas deu um conselho para o rei Balaque, para ele fazer o povo de Israel tropeçar, por meio da sedução. As moabitas levaram muitos israelitas a morrerem e a adorarem a Baal Peor, porque Balaão queria ganhar dinheiro, queria o prêmio da injustiça. E, embora tenha confessado, também continuou pecando. Cobiçou as coisas deste mundo, cobiçou as riquezas e deixou de servir a Deus. Uma confissão que não abandona o pecado não vale nada. É o que nós vemos lá em Números, capítulo 31, versículo 15. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Balaão quis o prêmio da injustiça, quis ter vantagens no pecado, e por isso ele confessa o pecado, mas não deixa de pecar. Sua confissão também não teve nenhum valor, e ele foi morto. Balaão, ele foi morto. Ele morreu. Quando o povo de Israel foi atacar os midianitas, eles mataram também Balaão. Números capítulo 31, versículo 8. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requem, a Zur e a Ur e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Peor, mataram a espada. Uma confissão sem o abandono da prática do pecado gera morte. Gera morte. Saul é o terceiro caso que Charles Spurgeon nos expõe. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Veja a situação espiritual de Saul. Deus havia mandado que ele fosse e matasse os amalequitas, destruísse Amaleque, e ele poupou o melhor do gado e a família real dos amalequitas. Desobedeceu a Deus. Quando Samuel vai ao seu encontro e denuncia este pecado e o desagrado de Deus, ele diz: pequei. Ele confessa, mas ele não pede perdão a Deus. Ele pede perdão a Samuel e quer que Samuel vá com ele adorar a Deus. Ou seja, ele não pediu perdão a Deus, ele se manteve no seu pecado. Esse pequei foi mais um insulto a Deus. E qual foi o fim de Saul? O suicídio.
Deus não mais falou com ele, ele foi buscar até uma feiticeira e morreu distante de Deus, rejeitado por Deus, porque pecou e se manteve no seu pecado. E ainda em pecado, queria dar a aparência de servir a Deus. Uma confissão que não é acompanhada de abandono do pecado. E neste caso aqui, uma prática do pecado que se quer esconder mediante uma falsa adoração a Deus. Isto é muito sério, irmãos. É por isso que é dito que Saul pecou contra a autoridade de Deus e por isso não teve de Deus a benignidade. Ultrapassou as fronteiras da redenção. O quarto exemplo de confissão que Charles Spurgeon dá nesse seu sermão é o caso de Acã. Está lá em Josué, capítulo 7, versículo 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Acã havia desobedecido a Deus. Deus disse que nada de Jericó ficaria com o povo. O povo não poderia recolher despojos de Jericó. Todos os bens deveriam ser deixados ao Senhor. Mas Acã viu uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, e tomou aquilo e enterrou na sua tenda. Quando o povo foi a Ai, que era uma cidade bem menor do que Jericó, para conquistá-la, o povo foi derrotado. E quando Josué foi buscar a Deus, Deus disse: há anátema no meio do povo. E Josué, então, chamou o povo, e por sortes foi sorteada a tribo de Judá, depois a família de Acã, depois o próprio Acã. E aí, só depois de descoberto, é que Josué fala para ele. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. E aí, ele conta o pecado, mas ele não dá glória a Deus. Há uma discussão, o próprio Spurgeon diz no seu sermão, há pessoas que acham que Acã foi salvo, outros não, mas tudo indica que não, ele não deu glória a Deus, ele só contou o que ele fez, e não se arrependeu, não pediu perdão a Deus, ele contou o que ele fez, até porque já tinha sido descoberto por Deus, e foi morto com a sua família apedrejado. Esse foi o fim de Acã. Por quê? Porque confessou, mas não pediu perdão. Não reconheceu o seu erro. Falou da boca para fora. Contou. Foi descoberto. No direito, inclusive, quando uma pessoa confessa, no direito penal, uma pessoa confessa, ele tem direito a uma diminuição da pena ou aplicação da pena mínima. Mas desde que a confissão elucide o caso. Quando a pessoa confessa porque foi apanhado no crime, porque foi descoberto, isso não é confissão. Por exemplo, um ladrão que é preso em flagrante com as joias roubadas, não adianta ele confessar. A confissão não tem nenhum efeito. Foi o que aconteceu com Acã. A confissão precisa. Aquele que encobre as transgressões nunca prosperará. Confessar é descobrir a transgressão, é revelar a transgressão.
Quando a transgressão já foi revelada, é apenas uma admissão de culpa, não é uma confissão. Esta confissão também não gerou a salvação, é ineficaz. O quinto caso dado por Charles Spurgeon é o de Judas Iscariotes, lá em Mateus capítulo 27, versículo 4, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Judas reconheceu que havia pecado ao trair Jesus. Mas também foi uma confissão inócua. Por quê? Porque Judas foi confessar para a pessoa errada. Em vez de confessar a Deus, em vez de pedir perdão a Deus, em vez de ir ao encontro de Jesus, que havia lhe deixado a porta aberta, porque quando foi preso, disse: amigo, a que vieste? Lamentavelmente, Judas foi até os principais dos sacerdotes. Devolveu o dinheiro que tinha recebido. Ele confessou, mas confessou para a pessoa errada. E não se arrependeu. Ele se foi enforcar, se matou. Por quê? Porque era uma tristeza segundo o mundo. A tristeza do mundo que opera a morte, como nós já lemos lá em 2 Coríntios 7:10. Não adianta confessar que não seja a Deus. Não adianta ter remorso. É preciso ter arrependimento. Arrependimento é você ficar triste pelo erro cometido e mudar de atitude. Abandonar o pecado. Mas remorso é ficar triste porque deu errado, mas continuar fazendo as coisas erradas. Judas reconheceu que havia errado entregando Jesus, mas não foi pedir perdão a Jesus. E depois continuou fazendo coisa errada. Foi se matar. Depois dessas 5 confissões ineficazes, frustradas, sem resultado, Spurgeon fala de 2 outras confissões. A primeira, a de Jó. Jó, capítulo 7, versículo 20. Jó diz: se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que aqui mesmo me seja pesado? Jó, no meio da sua prova, em desespero mesmo, clama a Deus e pergunta a Deus: eu pequei alguma coisa? Se eu pequei, me perdoa. Ele nem sabia qual era o seu pecado, se ele havia pecado. E o texto bíblico diz que Jó não pecou. Era uma provação. Mas no seu lamento e na sua queixa a Deus, Jó acabou como que pecando, sim. E quando Deus lhe mostra a sua petulância em questionar a Deus, Jó se arrepende. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó.
e na cinza. Jó admitiu que havia errado por ter questionado a Deus. Ele não vivia na prática do pecado, tanto que Deus deu testemunho dele. Mas, em meio à provação, ele questiona Deus. Ele quer uma explicação de Deus, como se ele tivesse este direito. E ele agora admite que com Deus nós temos que apenas aprender. Nós temos que perguntar a Deus para aprender, não perguntar a Deus para que Deus se explique para nós. Ele entendeu que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. E ele entendeu que tudo aquilo que ele passou é para o seu bem. E ele era grato a Deus por isso. E ele se arrepende. Ele diz: não vou mais questioná-lo, não vou mais ter esta atitude. Esta confissão é eficaz, porque houve arrependimento. É a tristeza segundo Deus que opera o arrependimento para a salvação. E o último exemplo que é dado por Spurgeon é o do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 18. Lucas 15 e 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: ai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Filho pródigo, ele se arrependeu. Ele confessou o seu pecado, abandonou lá o chiqueiro e foi ao encontro do pai para pedir perdão ao pai e agora mudar de vida. Deixar de ser alguém distante da casa do pai para ser um servo do pai. O pai o coloca novamente na condição de filho. Mas ele abandonou a lama, os porcos, o mundo e voltou para a casa do pai. É uma confissão eficaz, porque houve arrependimento, houve abandono do pecado. Eu preciso, para chegar à casa do pai, deixar o mundo. Como cristão, lá no livro do Peregrino, precisou deixar a cidade da destruição para ir para a cidade celestial. Não há como chegar ao céu se eu não abandonar o mundo. O apóstolo João, ele é bem claro. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que a sabedoria diz lá em Provérbios. Nós temos que odiar o pecado, aborrecer o pecado, a maldade, a necessidade. Nós temos que aborrecer o escárnio, a zombaria, o desprezo às palavras de Deus, como fez Saul, como fez Faraó, como fez Balaão, como fez Judas. Nós temos de amar o conhecimento, querer ter intimidade com Deus. Porque conhecimento, no sentido hebraico, é intimidade, é comunhão. E só teremos comunhão com Deus se abandonarmos o pecado. Porque só andarão dois juntos se estiverem de acordo. E Deus é santo. Os serafins proclamam ininterruptamente nos céus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
E o próprio Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Temos que confessar o pecado, mas temos que abandoná-lo, se é que queremos chegar ao céu. Amém.